Seja bem-vindo. Daremos início hoje ao módulo Relacionamento com o Cliente, a nossa primeira aula. Já concluímos os módulos de gestão da qualidade, gestão empresarial e gestão de pessoas, certo? Então, o tema, essa tônica, o cliente, ele já não é surpresa para você, ele não é nada novo, bem dizer. Porque desde o início do curso de assistente administrativo, eu venho ressaltando e venho salientando a importância desse personagem, que é um personagem real, não é um personagem de um conto de fadas, cujo a sua importância se resume no seguinte quesito: sem existência desse cliente para consumir o seu produto, para buscar, para demandar a sua marca, seja por qual motivo for, seja pela necessidade dele específica, seja por uma tradição, seja por qualquer outro motivo, sem essa demanda e efetivamente a troca, a transação realizada para se configurar no mercado, conceituados em marketing, certo? Abordados em marketing, sem essa realidade, sem essa concretização, não existe empresa, não existe estrutura organizacional que se sustente. E um dos fatores diretamente ligados a essa sustentação, essa sustentabilidade organizacional promovida, digamos assim, provida e feita propriamente dito pelo cliente, um dos fatores primordiais é o relacionamento. Relacionamento que por hora é um relacionamento comercial, é um relacionamento comercial. E de acordo aí com o andar da aula, você vai perceber, chegaremos a esse ponto, existem relações que transcendem até o comercial, vai chegando em um patamar mais que pessoal. E essa questão do relacionamento pessoal, por assim dizer, é o que podemos atestar e afirmar no tocante à fidelização desse cliente para com a tua empresa, para com a empresa que você trabalha, sustentando aquele negócio. Então, para que haja essa interação, essa integração, esse relacionamento entre essas partes, que inclusive são partes interessadas no negócio, são os stakeholders, já abordado anteriormente, eu tenho alguns aspectos generalizados, por assim dizer, no atendimento. Então, são aspectos, este é o nosso assunto, a nossa primeira aula de relacionamento com o cliente, são aspectos, fatores, enfim, tudo aquilo que seja de uma forma geral, peculiar e que temos que observar no que discerne ao atendimento, com base, ou seja, que tem uma sustentação, tem um fundamento em cima disso aqui, na necessidade humana, na necessidade do consumidor. Então, vamos seguir dentro dessa ótica, dessa lógica, desse raciocínio, no tocante à figura do cliente, que é um personagem real, primordial, sustentador do teu negócio, ou do negócio onde você está inserido num posto de trabalho, ocupando a posição que seja a nível operacional, médio funcional, tático, estratégico, que seja, dependente se você é dono do negócio ou não, porque se você não é dono, você é parte dele, você está inserido neste negócio e precisa ter esse raciocínio, ter essa lógica, de que os clientes, as pessoas, enfim, as empresas a qual você atende, se esforça para que elas sejam atendidas, é a razão de sustentar esse negócio. Então, essas empresas, essas pessoas, elas possuem o quê? Elas possuem necessidades. A base não é essa necessidade do consumidor, pode ser uma necessidade humana ou uma necessidade empresarial, que seja. Então, o atendimento ao público,
um público aqui, né? Eu coloquei de uma forma geral, mas o público não se restringe só às pessoas, né? No sentido de seres humanos, consumidores, enfim, cliente final, mas a clientela em geral, os consumidores, a rede de clientes no geral, seja pessoa física ou jurídica. Então, atendimento a esse público, físico ou jurídico, eu tenho que observar de forma que eu venha prestar um atendimento mais eficiente, mais eficaz, de uma forma mais adequada. Eu coloquei aqui alguns, né? Eu titulei alguns aspectos dentro, uns itens a serem observados para que esse atendimento aqui, ó, ele funcione. E de um atendimento, de uma ação de atendimento, venha se configurar em relacionamento, né? Conhecer a importância do saber se relacionar. Saber, importância. Então, grifo por quê? A importância é algo que é impreterível, não tenho como deixar de lado. Tenho que conhecer, saber o que é se relacionar. Para que dois seres se relacionem é necessário o quê? Diálogo. Sem diálogo, sem relacionamento. Já viu alguém se relacionar gritando? Não. Quando uma parte grita, a outra, se não responder à altura gritando, ela se cala, se anula ou fica neutra e desiste daquela relação, desiste daquela conversa, ou seja, não haverá relacionamento. Então você pode entender e fazer um paralelo da mesma forma na relação comercial, que a gente está falando aqui a priori de relação comercial. Por mais que talvez tenda ou se configure, se aproxime de uma relação pessoal, na questão de você atender o cliente, conhecê-lo, etc., né? De forma que se estabeleça realmente ali vínculos, enfim, raízes emocionais que sejam, né, que talvez transcendam o comercial, mas no fim de tudo, o grande resultado é a comercialidade, né, a troca do produto pelo dinheiro, a troca do produto pelo serviço, do dinheiro pelo serviço, enfim, a transação comercial. Essa é a relação comercial. Então, se as partes, como uma simples conversa entre dois seres humanos, ignorando um pouco a parte comercial, né, se um se excede, como que gritar, por exemplo, e o outro absorver essa gritaria, enfim, esse excesso de informação, vamos dizer, essa grosseria, enfim, essa forma inadequada de se relacionar. Ele pode responder do mesmo modo, né, segundo a lei de Newton, né, toda ação tem uma reação, ou então ele pode se anular. De toda forma, o relacionamento já não existe, já não vai existir. Se ele se anular, se ele ficar neutro, significa que ele vai deixar de lado, enfim, vai abandonar aquela conversa, aquela relação, aquele atendimento. E se ele se elevar, né, ou seja, levantar sua voz, responder à altura, aí que não haverá relacionamento de jeito nenhum, porque o relacionamento vai ser rompido nesse mesmo instante. Eis a importância do diálogo. Então é saber, ter o conhecimento que para que exista um relacionamento é necessário diálogo. Diálogo. Então você tem que dialogar com o seu cliente. Seja ele o cliente final, consumidor, que seja, né, física, jurídica, enfim. Se for uma pessoa jurídica, sempre haverá seres humanos, pessoas físicas, reais, com as quais você tratará, falará, conversará, enfim. E terá que obter ali as suas necessidades. Então, um aspecto bem relevante. Esse primeiro item aqui se resume numa palavra: diálogo. Eis-la aqui escrita. Saiba que você precisa ter diálogo para que exista relacionamento. Então, uma definição muito lógica deste aspecto, desse item. A base de todo relacionamento é um diálogo. Tanto lá no lado pessoal, e agora no lado comercial, no lado profissional. Um outro aspecto aqui, um item a ser observado no atendimento, para que ele aconteça, né, para se configurar aqui um relacionamento entre partes interessadas. Identificar oportunidades e ameaças.
Esse item aqui eu vou deixar mais à frente, porque eu falarei dele aqui, ó. Eu vou mostrar para você nessa matriz que refere-se à análise SWOT. O que é isso? Já vou te falar. Espera aí, chegaremos lá. Se porventura você não conhece ainda sobre a análise SWOT, uma ferramenta interessantíssima, né? Até diria que não é nem só tão somente uma ferramenta, né? Remontando a nossa aula de gestão da qualidade, onde eu expliquei a diferença entre ferramenta e método. Eu acredito que a análise SWOT está mais para um método, mas enfim, isso é indiferente. Interprete como você quiser. Método ou ferramenta é algo de suma importância e você entenderá por quê, né? Vamos abrir mais esse leque. Então, eu vou deixar para falar posteriormente. Perceber o tipo de cliente em atendimento é algo que também falarei mais à frente. Mas eu posso aqui já fazer uma prévia, uma introdução, né? Eu tenho aí pelo menos duas classificações de clientes: cliente interno e externo. Lembra aqui no item acima que a gente falou do diálogo? Esse diálogo não é só para com o cliente externo, né? Muitos se confundem achando que eu tenho que dialogar só com o cliente externo. Por quê? Afinal de contas, é ele quem traz o dinheiro, né? A receita para a empresa, gera o faturamento de venda, etc. Então eu tenho que atendê-lo, tapete vermelho, né? Suquinho de laranja. Não. Existem os colaboradores, aqueles que estão internos, e para o negócio funcionar e esse cliente externo seja atendido de forma, né, eficiente, não, né, efetiva, eficiente e eficaz ao mesmo tempo. É necessário que essas engrenagens estejam bem lubrificadas, né, e a gente pode até dizer que esse lubrificante é o diálogo, enfim, é o trabalho adequado e correto de cada um, que é uma peça fundamental dentro de uma empresa, de forma que esse atendimento ele vem acontecer para com a pessoa do cliente externo, né? Compreender o marketing, isso aqui então nem se fala. Falaremos sobre a compreensão mercadológica também em ênfase. No entanto, você já relembra aí, remontamos aqui a nossa aula, né, na gestão da qualidade, na oportunidade e ameaça, na identificação dela. Agora aqui na compreensão do marketing, remontamos o nosso módulo Fundamentos de Marketing, onde abordamos sobre conceito, filosofia, diretriz do marketing, né, toda a sua esfera, o seu espectro de atuação, a sua vitalidade para o negócio, né, a sua importância. Então é ter essa visão. No caso aqui, essa visão, esse aspecto aqui, essa observação, trata-se evidentemente partindo do indivíduo, mas não entende só no indivíduo, entende mais holístico, também a equipe como um todo, a empresa como um todo, ter esse discernimento no que concerne ao marketing, no tocante a divulgar, promover, levar o produto até o cliente, trazer à memória o cliente sobre a necessidade de adquirir aquele produto, aquele serviço. Isso vai estabelecer o que a gente chama de fidelidade, né? Fidelizar o cliente. No outro aspecto aqui a se observar. Você percebe que é como que gradativo, né? Esses aspectos aqui. Primeiro começa com o diálogo, seja eu buscando o cliente, ou seja ele se achegando até a mim, entendê-lo para atender, identificar oportunidades, ameaças, né, dentro de uma esfera de atuação comercial, no tocante a você combater a concorrência, para no final das contas fidelizar esse cliente, classificá-lo, né, perceber o tipo de cliente que ele é, falaremos sobre isso, e a compreensão do marketing como um todo, para que a gente possa, então, fidelizar esse cliente. São observações para o atendimento, para que esse atendimento ele ocorra, ele aconteça de fato, e configurarmos ele como relacionamento. Relembrando que a base para esse relacionamento é o tal do diálogo. E o que é o diálogo? Conversa entre duas partes, né? Entre mais partes. Enfim, tem que ser conversa, não pode ser gritado. Tem que ocorrer o entendimento entre as partes. Relação entre oportunidades e ameaças. Falei que abordaríamos em específico aqui, ó, essa parte. Eis aqui a matriz, né,
contendo os quadrantes. A representação gráfica é bem clara. Eu tenho um quadrante forças, outro quadrante tem riquezas, ou fraquezas. No outro quadrante eu tenho ameaças e oportunidades. Tá, o que é isso? Talvez você já conheça, já identificou, já sabe exatamente do que eu estou falando. Porventura, você ainda não viu essa configuração, talvez não ouviu falar sobre a matriz SWOT ou análise SWOT. Para ser sucinto, a análise SWOT, é o nome dessa matriz, ela foi inventada, criada, desenvolvida por 2 professores da Harvard, uma faculdade americana, por sinal, uma das melhores do mundo. Uma das melhores do mundo. Certamente você já ouviu falar, pelo menos aí nos filmes, sobre Harvard, né? E não tem nem o que dizer sobre ela. Realmente uma das melhores faculdades do mundo. Enfim, 2 professores, já no século passado, final dele, quase praticamente, eles desenvolveram essa análise. E qual o objetivo, qual a função? Bom, primeiramente, vamos elucidar aqui, ou seja, explicar quais são os pontos de partida para essa análise, a sua crescente e o seu fim. Ou seja, o ponto de partida, onde ela se inicia, seu fundamento, sua base, o ínterim dela, o decorrer, o desenvolvimento, o crescimento dela e o fim esperado, ou seja, o resultado, o efeito que se espera dessa análise. Dá até para remontar a nossa análise, na nossa avaliação causa e efeito. Lembra? Para todo efeito existe uma causa ou existem múltiplas causas. Enfim, você pode até realmente traçar um paralelo e comparar com a ferramenta de Chicago, com o diagrama de Chicago, de causa e efeito, certo? E ali eu tenho, né, o ponto de partida. Bem, eu tenho forças. O que ele quer dizer com essas forças? Trazendo aí para um ambiente pessoal ou empresarial, que seja, né, para uma atmosfera, um patamar, tanto empresarial quanto profissional, você identifica em você, ou na empresa onde você atua, ou na tua empresa, se você é o dono, você identifica forças. Né? E força é aquilo que está intrínseco, ou seja, está interno, está dentro de você, está dentro da tua personalidade, são suas habilidades, na tua empresa, é tudo aquilo que se considera interno e pertencente realmente àquela empresa, que evidentemente são forças. Né? SWOT, por isso que eu tenho esse nome aqui, já está traduzido no português, né? Aqui é o S, vem do inglês strength, significa força. Então, o stronger, né? O ator aí, o agente, o stronger, são força, ou são forças, bem dizer. Tá, por um lado, se eu tenho forças dentro de mim, né? Aqui eu estou num patamar interno, num ambiente interno, uma esfera interna. Eu também tenho fraquezas, weakness, em inglês. Aqui se encaixa o W. Opa, então já tenho ali o meu S e o meu W desta análise. Criadas, desenvolvidas pelos professores americanos, lá da Harvard, da faculdade americana, uma das melhores do mundo. Ok, então já tenho 2 pontos de partida. Eles entenderam que eu possuo fraqueza e que eu possuo forças, né? Weakness e stronger. Ok, internamente, trazendo para o âmbito empresarial, minha empresa, meu negócio, possui força, possui fraquezas também, de igual modo. Aí você transcende e vai além, passa para uma esfera externa. Repito, tanto pessoal quanto profissional, empresarial, comercial, dentro de um atendimento. Né? Você está no atendimento comercial, é um relacionamento pessoal entre pessoas, no nível, né? Numa atmosfera profissional, correto? A qual consiste ali, uma parte possui um produto ou um serviço que precisa e tem a intenção de vender para a outra parte, que é o consumidor, que é o cliente, que por sua vez possui o desejo, tem a necessidade latente ou aparente que seja, está demandando, está procurando, tem um potencial de compra, tem um perfil de consumo, etc.
tem critérios e características para adquirir aquele produto e serviço. Ok, nessa atmosfera então externa, eu possuo oportunidade. Então, do inglês para o português aqui agora ficou fácil, né? Stronger, weakness, agora é opportunities. Opportunities já está praticamente traduzido, né? Digamos assim. Então são as oportunidades. É algo externo. Então lá no atendimento eu terei oportunidade. Uma observação aqui, ó. Para o atendimento, para que ele ocorra, para acontecer esse atendimento. Ótimo, ok. Então, eu identifico oportunidades que está atrelado a um ambiente externo, que é algo externo, não está intrínseco, ok. Mas, da mesma forma que você tem oportunidades, seja aí, empresarialmente falando, ou em termos pessoais, eu tenho uma ameaça, são os threats, lá do inglês. Stronger, weakness, opportunities and threats. Opa, as ameaças. E o que é ameaça? O nome já sugere, né? É aquilo que está te assustando, é o calcanhar de Aquiles, é aquilo que está te incomodando, aquilo que pode te oferecer algum tipo de risco, aquilo que pode te oferecer algum tipo de perda, aquilo que vai talvez te atropelar, né? Figurativamente falando, não que vai te atropelar mesmo, mas vai te atropelar no sentido de vai te tirar de cena, vai tirar a tua vaga, é o teu concorrente, vai cobrir o teu espaço, vai ocupar a tua região, vai vender mais que você, vai tomar conta daquele negócio, vai suplantar o teu market share, lembra do market share? A tua participação de mercado, vai até interferir no mind share, são ameaças, né? Vamos exemplificar isso aqui. Então, visto, recapitulando de forma sucinta, ex-análise SWOT, criada e desenvolvida pelos 2 professores de Harvard. Internamente, eu tenho fraquezas e tenho forças. Externamente, eu tenho tanto ameaças quanto oportunidades. Tá, então demos o ponto de partida, chegamos ao desenvolvimento, passamos, né, melhor dizendo, pelo desenvolvimento, agora chegou a hora de chegar ao fim disso, lembra? Eu falei isso. Iniciaremos no ponto de partida, que são aquelas 4 palavras, os 4 termos, as 4 características, as 4 ações, enfim, os 4 itens. Strength, stronger, weakness, opportunities and threats. Ok, e agora? O que eu faço com isso? Já passei pelo desenvolvimento, agora chegou o fim. Que resultado eu quero disso? Qual efeito eu quero disso? Né? Opa, eu falei efeito. Então, lembrando lá da gestão da qualidade e da ferramenta de Chicago, do diagrama de causa e efeito. Para todo efeito existe uma causa ou múltipla. Então eu tenho que causar alguma coisa ali, eu tenho que agir. Entendi, eu tenho que agir efetivamente, eu tenho que agir apropriadamente ou adequadamente, seja lá a nomenclatura que você der, o adjetivo que você der aí para a ação. Mas você tem que agir de forma que cause algum efeito. O efeito negativo? Não, eu quero um efeito positivo. Então, muito simples. O que eles propõem, esses professores de Harvard? Em transformar fraqueza em força, em transformar fraqueza em oportunidade, em transformar ameaça em força e transformar, evidentemente, ameaça em oportunidade. Como fazer isso? Como fazer isso? Chegamos a esse ponto. Vamos exemplificar. Eis aqui de forma textual, mas eu vou pareando, vou voltando aqui a matriz para você visualizar dentro da matriz. Certo? Inclusive é uma ferramenta muito usada na área da comunicação, no âmbito de publicidade, propaganda, no sentido de, né, ocupar, conquistar novos mercados, prospectar clientes, sondar, benchmark, uma ferramenta que consiste em você obter informações do teu concorrente, enfim, eu falarei mais muito a respeito dele, mas como eu citei o termo, estou aqui o apresentando para você saber do que eu estou falando. Eu falo um termo em inglês, talvez você não conheça, e está relacionado ao negócio, está relacionado também aqui no caso a SWOT, no âmbito da comunicação, da publicidade. Mas não é só na área de publicidade e propaganda que se usa a SWOT. Inclusive eu falei que é algo que você pode usar pessoalmente. Né? Você pode aplicar essa ferramenta pessoalmente, inclusive. Né? Não só
empresarialmente. Então vamos lá, aplicação da SWOT. A aplicação da SWOT está ligada à importância do marketing, citada aqui, ó. Certo? Citada aqui, ó. A compreensão do marketing, que remete, embora a gente vai falar um pouco mais sobre a compreensão mercadológica, no que remete, no que conduz, catalisa a fidelização do cliente, etc. Essa aplicação, então, nos remonta à importância do marketing. E quando eu falo em marketing, considerando marketing no sentido funcional, de que a comunicação da empresa para com o seu público-alvo, ou seja, a tua comunicação para com o teu público-alvo, para com quem você quer atingir, para com quem você quer conquistar, para quem você quer vender o teu produto ou o teu serviço, para com quem você quer atender em suas necessidades, para com quem você quer se relacionar como cliente, porque ele vai sustentar o teu negócio. Então eu estou falando de divulgação, eu estou falando de comunicação, divulgar, né? Anunciar o produto, o serviço, se mostrar, expor. Ei, estou aqui. Comunicação é propagar, ou seja, fazer alastrar, compartilhar, repartir. Lembra? Já mencionado, vem do comunicare, no latim, significa repartir. Então eu preciso repartir, fazer com que as pessoas conheçam. Então é tudo conexo, né? Exposição, repartir, promover. Então promover é você catalisar, fazer com que o produto chegue até aquele cliente, ou então vice-versa, fazer com que o cliente chegue até esse produto, né? A gente tem um termo promoção de venda. Por exemplo, uma ação de promoção de venda, quando um lojista, enfim, comerciante abaixa o preço, reduz o preço, com o intuito de diminuir o estoque, gerar uma lucratividade, enfim, seja o objetivo que for, ele quer fazer com que aquele produto ele chegue até o cliente, de certa forma, o cliente vai ter acesso àquele produto, venda, etc. Ok, então coloquei os 4 itens ali. Aqui os 4. Força, o strength, o stronger, fraqueza, weakness, opportunities and threats. Não é Dr. Fritz, não é. Fritz, certo? Fritz, no inglês. Ameaça. Não é Fritz, não. Fritz, tem a linguinha ainda. Né? É o TH. Estou falando em inglês. Por aí vai. Fritz, ok? São as ameaças. Ok, tá os 4 itens ali que nos apresenta, né, nos expõe, nos remete a essa matriz já aqui rabiscada, né? Não tem jeito, eu tenho que rabiscar. Até que tá bonito hoje, né? Já esteve pior aí os meus rabiscos, as minhas letras. Eu não vou nem me atrever a desenhar muito aqui, porque já não dá. Por isso que eu ponho a figura ali, fica mais fácil. Se eu desenhasse isso aqui tudo, né, provavelmente você não entenderia muito, mas com a figura fica mais lúdico, você fica mais apresentado. Mas não adianta, eu vou ter que rabiscar um pouco só que seja, né? E você vai entender. Então, transpondo a parte textual aqui, dos 4 termos para a matriz, vamos lá, vamos ficar aqui passeando neles. Eu tenho, considerando, evidentemente, aqui a importância do marketing, no que diz respeito a divulgar, no tocante de comunicação, promoção e venda e tudo mais. Eu ali exemplifiquei de forma básica, mas que na realidade, né, embora seja básico, é realidade aí em praticamente muitas empresas, né? Eu coloquei ali, vamos ver, vamos fazer assim, vamos fazer um trocadilho ali. Vamos fazer o fim, né? Vamos ali transformar a ameaça em oportunidade, ou em força, e fraqueza também em força ou oportunidade. Então vamos em um ali, eu tenho ali fraqueza. Eu coloquei na fraqueza restrição de mercado. O que seria esse negócio? Que raio é esse de restrição de mercado? Bom, restrição de mercado eu posso entender da seguinte forma. Imagine que uma marca qualquer aí, sei lá, poderia ser na área de vestuário, ramo alimentício, enfim, que atenda a um determinado tipo de público, um público, uma classe B ou A, etc. E possui, né, já vou até falar aqui no preço, possui um preço tanto quanto mais elevado. Então,
em detrimento desta ocorrência, do preço um tanto quanto elevado, possui uma restrição de mercado no tocante à acessibilidade. Não é acessibilidade, está até acessível ao cliente, mas no tocante, talvez nem o perfil de consumo, mas no potencial de compra. Então você vê que não há acessibilidade, não há exposição e nem até perfil de consumo. Talvez o cliente tenha um perfil de consumo, mas no momento, né, ou então permanentemente, de forma permanente, ele não tem condição monetária, enfim, não tem potencial de compra, poder de compra. Então eu fico com o mercado restrito. É uma fraqueza. E é algo interno, porque é algo que está intrínseco, está dentro da empresa, está dentro da fábrica, está dentro da marca. Né? O preço tem que ficar daquele jeito. Será que existe alguma possibilidade de eu transformar essa fraqueza em oportunidade ou em força? Vamos lá. Eu coloquei aqui na oportunidade. Ramificar o mercado. Então eu tenho uma realidade interna aqui de restrição de mercado ligado à fraqueza. Aí eu entrelacei e cheguei a um posicionamento externo. Opa, que a fraqueza é interna. Então a restrição do mercado está ligada a um item interno, que é a fraqueza. E eu estou caminhando no sentido externo. Por que eu digo externo? Porque eu estou falando de oportunidade. Oportunidade conforme aqui a matriz, certo? O que eu digo? Eu digo que é externo. Tá, e o que eu posso fazer pegando uma fraqueza que está no âmbito interno e eu estou caminhando para um sentido externo? Eu coloquei ramificar mercado. O que seria ramificar mercado? Muitas marcas, muitos produtos, enfim, os fabricantes, etc., é mesmo a nível de lojista, a nível do terceiro setor. Você me ouviu falar também lá no início sobre os setores da economia, então não estou falando grego aí para você. Você já me ouviu falar sobre os setores da economia. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto e o quinto, ok? Então, vou passear aqui pelos setores, talvez. Vou dar exemplos. Vou indústria, comércio, etc., e tudo mais. O setor agrário também pode, talvez eu possa até dar uma oportunidade, mas estou me atendo mais à indústria e ao comércio, por exemplo. Então, nesse âmbito de indústria e comércio, seja lojista, seja fabricante, enfim, produtor que seja, digamos que tem lá a marca dele, atende a um público A, B, como já foi dito, recapitulando aí de forma sintética e tal, o preço um tanto quanto alto, isso limita, restringe o mercado. O que é mercado? Lembra do mercado lá? Vou aqui ressaltar a tua memória. Melhor. Relembrar a tua memória. Mercado é as pessoas. E uma empresa tem aqui uma parte dessas pessoas que consomem esse produto. Então ele tem essa parte aqui restringida. Por quê? Por causa daqueles fatores que eu já falei. Daqueles fatores não, falei de um fator só, que é o quesito preço. A gente está trabalhando aqui como fator. Enfim, aí eu tenho oportunidade, ou eu posso gerar uma oportunidade, que vai ser mediante uma ação, evidentemente, de ramificar esse mercado. Como eu poderia ramificar esse mercado no sentido de que eu consiga alastrar o meu campo de atuação? Ou seja, alargar isso aqui. Objetivos centrais do marketing, lembra? Maximizar o lucro, mas maximizar o lucro, talvez eu já consiga com venda. Eu preciso agora ampliar e estender o meu market share. Eilo aí, o market share. O que é isso? O que seria agir nesse sentido? Oportunidade de ramificar. Se o meu mercado é restringido. Existem marcas e produtos que fazem o quê? Criam um novo mix. Existem certos nichos e ramos que chamam, inclusive, de linha de combate. Talvez você já ouviu falar nisso. Se não ouviu, está ouvindo agora. Linha de combate. Ou seja, um produto que é fabricado pelo mesmo produtor, mesma marca, selo, fabricante, e ele talvez tenha uma qualidade inferior, talvez nem tenha uma qualidade inferior, mas ele tem um rótulo diferente para atingir determinado público. Talvez tenha até as mesmas qualidades ou qualidades
parecidas com o produto original inicial, mas é uma possibilidade de eu atender, daquela empresa atender aquele ramo. Como eu gero esta oportunidade? É assim, dessa forma. Então, esses produtores, esses fabricantes, enfim, marcas, eles estão fabricando, eles estão lançando, criando, desenvolvendo um produto, um serviço. A gente pode colocar também no âmbito de serviço, dentro desse ponto de vista de expandir e atender a novos consumidores, prospectar, largar as estacas, como descrito, como configurado aqui no rabisco. Aquele produto, aquele serviço, talvez seja um pouco inferior ou não, terá sim mesmas características ou se aproximará do produto original, mas eu poderei mexer no que nesse novo produto, ou nesse novo serviço, ou nesse produto e serviço que eu o adequarei a fim de que eu atenda a um público. Lembra que eu disse que o mercado está restringido? Porque atendo talvez um público aí A ou B, né? Ou seja, com um poder de compra um tanto quanto acima. Esse produto ou serviço agora me possibilitará, viabilizará o quê? Um público de classe C, por exemplo, adquirir esse produto, esse serviço, consumir tal produto. Opa, então eu consigo cumprir, inclusive, um dos objetivos centrais do marketing, né? No tocante até a lucratividade. Lembrando que a lucratividade nem sempre está ligada a essa extensão territorial, né? essa margem de contribuição, enfim, esse market share, porque talvez justamente pelo preço, talvez uma própria parcela do mercado consiga gerar essa maximização do lucro. Mas é evidente que no tocante a largar destaques, com um novo mix, aí na linha, uma linha de combate, como já mencionado, eu tenho a possibilidade de rentabilizar no tocante a maximizar o quantitativo de venda, por assim dizer, pois eu estou gerando, trazendo mais recursos, trazendo mais receita para dentro da empresa. Então você percebeu que foi uma ação a partir do termo, né, de uma condição, algo circunstancial, de uma condição interna, restrição de mercado, que enquadra, se encaixa no ambiente interno aqui mensurado, do weakness, da fraqueza. Eu parti, aqui para a oportunidade, parti para a oportunidade, certo? E cheguei a uma seguinte filosofia que, evidentemente, eu terei que depois externar e concretizar, ou seja, agir efetivamente. Senão, tem que agir. Senão vai ficar só no pensamento, vai ficar só na filosofia. A filosofia ela tem que se traduzir em ações, para que se gerem, se impliquem, ou seja, se produzam verdadeiros resultados. Evidentemente, eu quero resultado positivo. Ramificar o mercado. Criei, lancei uma linha de combate, um novo mix, para combater, né, e transformar uma condição interna de fraqueza para uma condição externa de oportunidade. Ótimo, então já fizemos o primeiro trocadilho, já fizemos a primeira ação-reação. Fraqueza e oportunidade. Convertendo fraqueza em oportunidade, né? Condicionando fraqueza em oportunidade. Agora a gente pode, então, evidentemente, correlacionar esses dois caras aqui, esses dois termos, essas duas características, essas duas condições, uma interna e outra externa. E agora eu estou fazendo o contrário, estou pegando uma condição, uma circunstância, algo situacional, momento, né? Enfim, algo que remete à condição mesmo, ligado à estrutura de uma realidade empresarial, ambiental, por parte do cliente, ou por parte de condição econômica ou social que seja, convertendo numa situação, numa condição, melhor dizendo, interna, que seja favorável. Então, o grande quê dessa questão é transformar
algo interno em externo, algo interno ou algo externo em interno, e assim vai, né? Porque pode ser uma condição interna, convertendo uma condição interna, externa para externa, mas é sempre, né, eu converter, eu transformar, eu pegar algo que está sendo, a primeiro momento, desfavorável e transformar em algo que seja favorável, no âmbito condicional, circunstancial. Então, voltando à nossa linha de raciocínio, transformei fraqueza em oportunidade, transformarei agora a ameaça em força. Ok, o que a gente tem ali na ameaça? Bem, titulei ali, a gente pontuou, preço de venda do concorrente. Lembra que o nosso fator aqui mensurado e trabalhado é o fator preço. Lá na força, restrição de mercado. Ligamos a um fator preço, um tanto quanto alto, atinge um público A, B, etc. Aí o combate foi ramificar o mercado, atingindo um público C. A gente está tangenciando, a gente está trabalhando sobre o quesito preço. Então, continuemos no preço. Tá, o preço de venda do meu concorrente é um tanto quanto mais barato. Mas ok, a minha oportunidade já saneou, ela já pôde resolver esse problema. Mas eu ainda posso agir de forma interna, inclusive, que é a força, para manter esse meu mercado, o qual é restringido. Porque o ramificado eu consigo, através da criação e desenvolvimento da linha de combate, de um novo mix, para atingir o público C, por exemplo. Então vamos aqui à matriz. Eu tenho um ambiente externo, eu tenho uma ameaça. É o preço do concorrente. É algo que está externo, está fora do meu alcance. Então eu pego algo interno. O que eu posso ter de força? Para, de fato, conduzir, convergir, transformar essa condição que me ameaça em algo que vai me favorecer. Então, eu pontuei, tradição da marca. A tradição da marca, ela é algo favorável. Primeiro, para manter esse mercado, mesmo que seja restringido, o que eu já possuo, esse meu market share, pois é o peso da marca, é a tradição, é o nome que ela leva por alguns anos ou por anos, e sempre haverá aquele público que vai demandar, partindo de um desejo, vai trocar, vai configurar a transação, vai ser fidelizado e vai participar do meu negócio. Enfim, ele vai se manter adquirindo aquele serviço, consumindo aquele produto, pela marca, pela tradição. Então é uma força, algo interno, ou melhor, algo externo me incomodava, era desfavorável, agora estou convertendo essa condição, essa circunstância desfavorável, numa condição que me é favorável, que é o peso da minha marca. E tal como o peso da marca, ele vai contribuir também na segunda linha, na linha que a gente pode chamar de linha de combate, criada outrora aqui nessa ramificação do mercado. Percebeste, então, a relação, não só a relação, mas a ação e reação, no sentido de pegar algo externo aqui, por exemplo, e pensar, reagir, a partir da filosofia, configurando sem ações algo que vai me favorecer. E na questão aqui interna da fraqueza, trazer para uma oportunidade algo que é externo, está, entre aspas, fora do meu alcance, e eu pude agir no sentido de ramificar e distribuir, ampliar a minha participação no mercado, prospectando, conquistando novos clientes, e por assim vai. Então, eis a finalidade da ferramenta, como já mensurado. Percebeu a aplicabilidade que tem a ferramenta? Lembrando que a ferramenta, ela pode e deve, inclusive, ser usada pessoalmente. Você pode fazer isso com você mesmo. Já pensou aquilo que talvez te ameaça, em âmbito pessoal, ou que seja uma fraqueza? Coloque no papel, planeje.
Faça como você estivesse fazendo no seu ambiente profissional, lá no seu trabalho. Vai ser a mesma coisa. O sentido é a mesma coisa. O resultado que se espera é o mesmo. Né? É você transformar um ambiente, uma condição na qual não está nada favorável, que seja favorável para você. Seguindo a nossa linha, dentro da compreensão mercadológica, a gente falou aqui, ó, voltando aqui, ó, primeira apresentação. Então eu já abordei sobre a importância, ok, recapitulando bem sinteticamente, diálogo, base de todo e qualquer relacionamento, a conversa, para que ele aconteça, o atendimento se traduz em relacionamento. Oportunidades e ameaças, essa identificação e essa relação, a ação e reação e tudo mais, foi aqui exposta e idealizada, elucidada na matriz da análise SWOT, criada, desenvolvida pelos professores de Harvard, lembra? Transformando condições ambientais internas ou externas em condições favoráveis, né? Situações desfavoráveis e infavoráveis. E a gente também falou sobre a compreensão mercadológica, aqui exposta na exemplificação da ação, ou na exemplificação da aplicação, melhor dizendo, da análise SWOT, da matriz SWOT, no tocante à importância do marketing, certo? Fidelizar cliente, a gente está caminhando para isso. Tá. Então partimos do princípio de que o diálogo é a base, entendimento de marketing, compreensão mercadológica, aplicação da análise SWOT e tal. A gente sempre está convergindo aí, tendendo, caminhando para a fidelização do cliente. Mas existem mais fatores a serem notados e algo a mais para se conhecer, para se saber, né, do que se trata, para que você possa tratar, ou seja, lidar com essas situações no tocante a esse atendimento prestado, ao relacionamento realizado com esse cliente. Esse cliente, ele possui necessidades, né? Então, se ele possui necessidade, eu já tive a compreensão mercadológica, que é o meu entendimento do marketing, que é a minha comunicação para com o meu público-alvo, remete à divulgação, comunicação, promoção e venda e tudo mais, e a compreensão das necessidades desse mercado. Porque esse mercado, ele é habitado por essas pessoas, física, jurídica, enfim, são os consumidores do teu produto ou do teu serviço. E o teu produto, o teu serviço, independente do ramo, do nicho ou do setor da economia a qual ele se encontra, a qual ele está situado, ele vai se enquadrar, ele vai se encaixar em uma dessas grades, ou melhor, em um desses níveis aqui descritos. Que níveis são esses? Que pirâmide é essa? Então, dentro desse universo de necessidade humana, que necessita ser compreendido, por isso eu titulei Compreensão dessas necessidades, porque isso trará à luz, né, te trará à tona o entendimento o discernimento da onde o teu negócio, o que você faz, naquilo que você trabalha, aonde se encaixa em cada nível ali dessa pirâmide. Ela aqui, está exposta aqui para você, você pode ver na apresentação, ela se encaixa, que vai te remontar ao público que você atende, ao tipo de público, e falaremos ainda sobre perfil de consumo, tipo de cliente, etc. Poder de compra a gente sempre está falando, e que vai te fazer agora passar de entendimento para ação. Você entende, você raciocina, você analisa, e você age, no sentido não só pessoal, mas no sentido de equipe também, no âmbito de equipe, a empresa como um todo. A empresa, ela se esforça, ela pratica, ela exerce suas práticas para atender um determinado público. Ok, mas esse público tem necessidade. Eis aí então o que chamamos de pirâmide de Maslow. Maslow é o sobrenome de Abraão. Então, Abraham Maslow, não é Abraham Lincoln, certo? O Abraão Maslow foi, na metade do século passado, ele nasceu lá pelo início do século passado, 1946 precisamente, ali, 1950, enfim, para ser preciso, se não me engano, 1946. Metade do século passado, ele realizou uma pesquisa no tocante a identificar
e nivelar as necessidades do homem. Homem eu digo no sentido humanidade, genérico, homem e mulher. Quais são as necessidades do homem? Fazendo uma conexão, convergindo para a mercadologia, para o marketing, para a publicidade, para a propaganda, para a venda, para relações comerciais, em atingir público, enfim, em vender produtos e serviços que preencham essas necessidades humanas. Ok. Ele chegou a uma determinada conclusão. Eu tenho, pelo menos ali, cinco níveis dentro dessa pirâmide, dessa hierarquia de necessidade humana. Eu tenho a primeira necessidade, que são básicas. O que são essas necessidades básicas? Ora, tudo aquilo que seja vital, né, fisiológico. Eu tenho necessidade de segurança, para aquilo que vai promover a estabilidade, está ligado à sustentação. Como o nome sugere, segurança, algo que vai firmar esse indivíduo e que ele precisa adquirir, ou fazer parte, ou consumir. Aí eu tenho um nível social, dentro desse entendimento do resultado que se chegou à pesquisa de Abraham Maslow, no tocante à necessidade humana. Ele colocou aqui um terceiro nível. Então aqui a base, perceba o seguinte, nesse sentido, esse consumidor, antes de continuar aqui, ele sempre vai buscar, vai demandar por aquilo que é mais essencial. Ou seja, por aquilo que está mais embasado, está mais na base. Porque o desejo sempre existirá. Lembra lá dos fatores do marketing, enfim, dos aspectos do marketing, que é o desejo, a demanda, a troca, a transação no mercado? Então você pode enquadrar isso aí, você pode pegar esses fatores, esses aspectos do marketing, e inserir aqui nesse panorama, dentro dessa pirâmide. O desejo sempre existirá, por autorrealização, autoestima, grupos sociais, segurança, estabilidade e base. Mas dependendo não só agora do perfil de consumo deste cliente, mas principalmente, na maioria das vezes, do potencial de compra dele, a partir do desejo, evidentemente que ele vai ter o desejo praticamente por todos, ele demandará por aquilo que será mais essencial e vital a ele. Não tenha dúvida. E eu tenho que aproveitar, eu vou elucidar, a gente vai caminhar, vai falar mais sobre a questão de como fidelizar, de maneira, de meios de fidelização do cliente, aproveitando, inclusive, essas necessidades aqui descritas na pirâmide de Maslow. Para você, entre aspas, segurar, prender esse cliente para contigo, para que ele participe do teu negócio. Afinal de contas, você produz, você fabrica, você vende produto, você presta serviço e você precisa do cliente. E aproveita, inclusive, a necessidade dele para fidelizá-lo, entre aspas, para segurá-lo contigo, fazer com que ele participe do teu negócio e você tenha lá o teu market share. Olha o market share aqui, ó. Rabiscado, né? Então, chegamos ao social. Vamos continuar agora. Social está ligado a grupo, a família, a ambientação, no sentido, não de clima, no ambiente no sentido de estar com um grupo, seja clube, seja grupos característicos, enfim, de profissão, de habilidades, estamentos, tudo aquilo que se traduz em grupo, em equipe, conjunto de pessoas e que, sem dúvida, são necessárias, são necessidades humanas, mas, em comparação aqui à básica, você percebe que elas estão tanto quanto acima. Ainda mais acima, seguindo a pirâmide aí. Estou agora no estima. A estima está ligada à satisfação. A palavra estima remete a essa satisfação. A gente pode também nomenclaturar ali como autoestima. Então, como que é uma autossatisfação, tanto a nível pessoal e profissional. E a autorrealização, que seria o ápice do cumprimento aí, do atingimento aí dessa necessidade, por assim dizer, de uma pessoa, necessidade humana. Tá, entendi a pirâmide de Maslow, eu já até conhecia, eu não conhecia, agora eu já sei o que é. Independente se você já ouviu falar, já conhecia a teoria, que nem teoria, vamos dizer que é prática praticamente. É algo que é real.
Os seres humanos têm necessidade. E agora, o que isso vai... Eu posso tirar proveito disso como? No que eu aplico no tocante à fidelização do cliente nisso? Que é o objetivo desta aula, falar sobre o relacionamento, os aspectos gerais do bom relacionamento, com base nessas necessidades. É o nosso título aqui, é o nosso assunto. Eis o nosso assunto. Aspectos gerais neste atendimento, ou para o atendimento, com referência, com base nessa necessidade do consumidor. Opa, então essa é a necessidade que eu estou falando. Das necessidades humanas. Com base nestas necessidades, no que eu posso tirar proveito, no que eu posso agir, ter atitudes que me configurem, que me traduzam, que me conduzam a um resultado favorável, a um efeito que eu espero, no tocante à fidelização, por exemplo, né? Entre outros resultados. Mas sendo aqui mais específico, no que diz respeito à fidelização. Então preste bem atenção, com pauta, com base, bem dizer, nessas necessidades humanas, na ação aqui de compreender essas necessidades para então partir para uma filosofia, consequentemente, ações de fidelização, que trará fidelização. Eu tenho aqui um panorama sobre a interrelação entre essas necessidades e a fidelização. Ou poderia até ser mais explícito. Meios para a fidelização. Como aproveitar para gerar e realizar a fidelização no cliente. Bem, eu tenho ali os níveis descritos aqui nessa pirâmide. Ele aqui. Básico, segurança, social, estima e realização. Bem, eu tenho estima, social, vou começar pelo social ou segurança. Eu poderia aqui começar na ordem, mas vou ser aleatório. Vou começar aqui no segurança. Segurança. Eu pontuei esse nível de segurança. Pontuei estabilidade e liberdade. Então imagine um indivíduo, um consumidor, um cliente que ele ocupa aí uma determinada esfera, ou seja, uma camada, um nível social, financeiro na sociedade. Ele é consumidor, ele é cliente, ele adquire produtos e serviços e tudo mais. Então, considerando que seja um sujeito, um indivíduo aí, classe B, ou classe A que seja, pode ser até classe C. Né? Eu trabalho com serviços, por exemplo, de um operador de seguros, uma seguradora. Serviço de seguro de automóvel, por exemplo. Né? Como posso fidelizar esse cliente com o serviço que eu presto, que eu vendo? Partindo do princípio que ele tem a necessidade de garantir a proteção, a segurança para o seu veículo, e eu tenho um produto, eu tenho um serviço que atende essa necessidade, e ele tem um perfil de consumo, ele tem um potencial de compra, e pode adquirir tal serviço comigo, então eu posso estudar, criar filosofias e agir efetivamente, criar meios para fidelizar esse cliente. E mais, fazer com que esse cliente possa alastrar, fazer estender esse meu market share, cumprindo, fazendo valer, atingindo os objetivos centrais do marketing. Então, um exemplo aqui bem básico disso. Digamos que esse cliente, vamos colocar mais conteúdo, mais enredo nessa história. Ou seja, ele tem uma empresa de transportes. Empresa de transporte. Se é empresa de transporte, então, digamos que ele tenha frota, tenha veículos. Além dele ter a necessidade de ter proteção, enfim, de ter o seguro do seu próprio automóvel, ele tem necessidade, em âmbito empresarial, de adquirir seguro, proteção veicular para a sua frota. E essa fidelização consiste em quê? Em entender para atender. Vamos voltar aqui os slides.
vou aproveitar aqui, a importância de diálogo, ou seja, o diálogo é a conversa. Então, se refere a entender, a participar com ele, a buscar, a sondá-lo, a identificar suas necessidades, para atender suas necessidades, de forma que ele permaneça com você e seja e tenha fidelidade de fato contigo, seja um cliente fiel. Opa, eu consiga atingir o objetivo que eu quero, manter aquele cliente comigo, e ele possa fazer um marketing positivo de mim e trazer novos clientes. Então aqui entra a oportunidade e ameaça, identificar aquilo que o meu concorrente está oferecendo, que eu não ofereço, identificar alguma fraqueza a âmbito interno da minha empresa, que eu deixo a desejar de atendê-lo, não só no tocante a preço, como foi mensurado aqui, abordado e explicado, mas em qualquer outro aspecto, em qualquer outro fator, né? Perceber o tipo de cliente que ele é. Falaremos sobre os tipos de cliente, eu vou aqui segurar mais um pouco, mas ele é um tipo de cliente, ele se classifica como um tipo de cliente. Entender a importância do meu marketing, da mídia digital chegar até ele, de ter uma página na internet, de ter um aplicativo que seja no celular para ele poder acessar e obter informações, de atendimento de telemarketing, né, ativo, não o ativo tão somente, mas o passivo no sentido de atendê-lo nas suas reclamações, nas suas reivindicações, na sua necessidade de atendimento e obter informação sobre os seus veículos assegurados, no caso de acidente, no caso de sinistro, etc. Isso tudo convergerá na fidelização dele para comigo. Perceba que é um conjunto de fatores que são interrelacionados, ou seja, não agem de forma isolada tão somente, mas agem principalmente em grupo, em conjunto, convergindo para a fidelização. Você percebeu que, né, a tônica que está sendo a fidelização desse cliente. Então a tônica, embora seja o assunto, embora seja o relacionamento em si com o cliente, essa tônica aqui da primeira aula está nos catalisando, está nos conduzindo ao critério, à concretização da fidelização desse cliente. Então, ações que promovam esta fidelização. Então, demos exemplo aqui da segurança. Ok, social. Vamos aproveitar este mesmo exemplo. A gente pode, né? Pode. Então, o indivíduo é empresário, tem lá a seguradora, já falei de meios para fidelizar quanto a permanecer conosco nessa seguradora, etc. Tá, convívio e relacionamento. Social está ligado a convívio e relacionamentos. Vida em grupo, né? Ninguém nasce, ninguém é formado, criado por Deus para ficar sozinho por aí. Tem que ter companhia, tem que andar em conjunto, tem que ter com quem conversar, tem que ter o diálogo, tem que se relacionar. Então, aproveitar essa necessidade humana, né, social, de conviver com os demais, de ter um networking, ter uma rede de amizade, uma rede de amigos, de forma que ele possa interagir, seja no sentido, seja no âmbito profissional, pessoal, familiar, etc. As mídias sociais são um grande exemplo disso. Grupos que são formados para que as pessoas possam se interrelacionar, conversar, enfim, expor suas ideias e compartilharem, enfim, fotografias, arquivos, etc. De forma que elas convivam, de forma que elas saibam do outro. E você trazendo aqui para o âmbito profissional, né, esse nosso personagem aqui, o empresário, o homem que tem uma empresa de transportes e tal, falamos sobre seguros, agora vamos falar sobre algum item, algum produto ou serviço que remete a essa questão social, na qual ele se encaixa, ele tem a necessidade, eu possa vender esse meu produto, esse meu item, né, esse meu serviço a ele, e o satisfaça, o atende nessas necessidades. Digamos que ele não more em uma cidade litorânea, more no interior, né, e nos dias de verão, ele não tem praia para ir, não é isso? Mas ele pode ter a piscina. Aonde ele não tem piscina em casa, rapaz? Olha só. No clube. Então vai ser uma necessidade dele aqui social. De trazer lazer e entretenimento para a sua família. De se encontrar com amigos e familiares nesse clube. Opa, isso gera convívio. Considerando ele classe B, A, enfim, que seja, pode até ser. Né? Ele tem condições. Né? Não só o perfil, mas aí ele tem o desejo, tem. Mas ele demanda por um clube, ou seja, vai buscar um clube, fará a troca, né, pagará pelo serviço, que é o objeto,
vai se configurar a transação que vai trazendo um sentido de mercado, que ele vai fazer parte do mercado que participa junto com outros clientes. Ok, mas existe só o meu clube para atender esse cliente ou existem outros? Eu preciso desenvolver ferramentas, articular meios e agir efetivamente de forma que fidelize esse cliente. Então eu posso fazer promoção de venda no tocante a reduzir preço dos títulos do meu clube, para, como ele, exemplo, se ele tem crianças abaixo de uma determinada faixa etária, o preço é bem reduzido. Enfim, aquele título talvez eu possa trazê-lo para o meu ambiente interno, gerar algum tipo de benefício, participação no lucro, enfim, algo que vai ser vantajoso a esse cliente, de modo que eu possa, lembra, entre aspas, segurar esse cliente, criar uma fidelização, algo que talvez um outro concorrente, um clube, faça e que eu não faço, e talvez no momento em que ele souber por meio de um cliente defensor, alguém que vai fazer um marketing positivo de um outro clube, ele migre do meu clube e vai para o outro, porque o outro talvez não é só mais barato, ou então nem é mais barato, está na mesma faixa de preço, ou até um pouco mais caro, mas oferece benefícios, benesses, vantagens que eu não ofereço, que vão atingir não somente o indivíduo, mas a família dele, por exemplo. Então já demos 2 exemplos aqui, na esfera de segurança e no nível social. Vamos lá para o nível básico, ou fisiológico, fisiologia que remete o quê? A vida. Então, se remete à vida, está ligado a algo que é vital. O que é vital? Então, a necessidade básica, como você vê, está aqui, ó, no topo, está no topo? Não, está na base da pirâmide. É aquilo que é imprescindível, isto é, não posso abrir mão. Não tem como eu deixar de fazer aquilo. Não tem como eu deixar de adquirir aquele item. Eu não posso deixar de obter aquele objeto. O produto ou o serviço que seja. Um bom exemplo disso é alimentação, vestuário, moradia. Então não adianta. Eu trabalho com isso? Exemplo, o que é imprescindível? Vamos pegar um essencial aí. Um exemplo básico. Alimento. Ramo de mercados, certo? Redes, supermercados, que vendem, comercializam produtos alimentícios, itens que atenderão essa necessidade que está na base aí dessa pirâmide, uma necessidade humana. Então, artifícios, meios, como eu posso agir para fidelizar esse cliente? Você, talvez venha à tua cabeça as propagandas, os comerciais, publicidade de mercados em TV, por exemplo, em BuzzDoor, em rádio, em diversas outras mídias, que consistem no quê? Em divulgar, apresentar, talvez não só os produtos ali, mas divulgar a marca em si. Porque aquele produto A, B ou C, ele encontra no mercado X, Y, Z. Então, um fator preponderante aí vai ser preço? Sim, pode ser o preço. Vai ser o ambiente, as condições de higiene do mercado A, B, X, Y, Z? Sim, pode ser. Um outro fator que vai preponderar, vai influenciar na opção desse consumidor, que ele pode comprar o produto A, B ou C em qualquer um dos mercados, X ou Y, Z. O que vai fazer esse cliente talvez ficar comigo, permanecer, fazer parte? Porque todo mês, ou de 15 dias, ou toda semana, ele vai ter que ir lá no mercado X, Y, Z. Mas se eu sou mercado X e eu não quero que ele troque, que ele mude, eu quero que ele todo mês venha no meu mercado X. Eu preciso então criar meios, não só propagandísticos e publicitários, que são algo que remete mais dentro aí da análise SWOT, fazendo um paralelo mais externo, um ambiente mais externo, mas algo mais interno. O que eu posso fazer com que ele fidelize? No momento ali da compra, no momento oportuno, viável, propor e oferecer promoções relâmpagos, nas quais ele possa sempre ter em mente, porque toda vez que ele está no meu mercado X, o meu locutor ele está anunciando essas promoções repentinas e que ele tem a possibilidade de adquirir um produto que tinha um preço mais elevado, um preço mais baixo. É um meio. Determinada sessão que talvez
ou poderia oferecer mais itens, ou poderia ampliar aquela seção. Talvez eu consiga perceber, lógico, por meio de uma pesquisa de mercado, algo assim do gênero, que aquela seção ela está inadequada, ela está curta, ela está pequena. Poderia ampliar aquela seção dentro da minha loja. Enfim, são meios que eu posso aproveitar e agir de forma efetiva para mudar esse cenário. Para fazer com que esse cliente, que tem uma necessidade aqui vital, imprescindível, uma necessidade fisiológica de se alimentar, né, que está lá na base da pirâmide, ele vá de 15 dias, toda semana, todo mês que seja a periodicidade dele, vá no meu mercado X. Porque, afinal de contas, ele tem o YZ como opção. Então, se algo não agradar, não só o preço, mas qualquer outro fator, né, higiene, quantidade, né, a extensão do mix de produtos, amplitude ali da seção, seja lá a circunstância que for, ele terá novas opções. A necessidade é clara, ele tem essa necessidade, ele tem esse desejo. Então ele partirá para a demanda, até ele trocar, fazer a transação e participar de um mercado. Né? No mercado agora não no sentido do supermercado, no mercado, mas no sentido de participação de mercado, do market share. Percebe, então, a importância de se agir nesse sentido, para que eu possa, então, fidelizar esse cliente e pescar esse cliente, certo? Falamos de segurança, falamos na esfera social, falamos na esfera básica fisiológica, estima. Estima nos remete à satisfação, né, seja ela descrita ali, pessoal ou profissional. Ok, então a gente tem o nosso personagem, que é um empresário lá do ramo de transporte, falamos sobre os seguros lá na proteção veicular, etc., da seguradora a nível de segurança, a nível social falamos sobre o clube, sobre ajuntamento, convívio de pessoas, necessidade de relacionamento humano, etc., lazer, cultura, entretenimento, falamos da necessidade básica desse indivíduo e de sua família de se alimentar, né, que pode ser também se vestir, mas demos ênfase aqui à parte de alimentação. O que a gente pode falar agora no sentido de estima para esse indivíduo e para a sua família? Porque, afinal de contas, este indivíduo, este ser humano, né, esse empresário lá do ramo de transporte, e a sua família, sua esposa, seus filhos, tem não só necessidades sociais, de segurança básicas, que são as fisiológicas, mas também tem de estima. Qual empresa aí que eu poderia citar? Enfim, qual nicho, o que eu poderia aqui figurar de forma que eu possa apresentar uma situação, um exemplo de um artifício, um meio para fidelizar esse cliente nesse nicho, que atenderá essa necessidade humana nele, de se satisfazer, melhor dizendo, de se autossatisfazer, satisfazer a si próprio, isto é, seja a nível pessoal ou profissional. Bem, partindo do princípio de que a casa, por exemplo, a casa própria seria algo que este indivíduo se sentiria satisfeito, né, autoestimado, porque ele poderia, nesse caso, ele estaria aí, atendendo não só uma necessidade sua, individual, né, mas de toda a sua casa. Opa, então eu trabalho numa construtora, ou tenho uma construtora, estou no ramo aí de corretagem. Então, esse cliente precisa de uma casa, tem a necessidade de uma casa. Ele tem o desejo, ele está demandando e fatalmente, provavelmente, efetuará a troca, a transação e fará parte de um mercado participativo de uma construtora, de uma corretora que seja. O que eu posso, então, apresentar que seja favorável a esse indivíduo? Então, imaginemos que considerar uma circunstância, um momento propício, né, na economia, no país, em que dê viabilidade de crédito para esse indivíduo. Então, se eu, né, atuo, ou se a minha empresa atua no ramo de construção, corretagem, ou as duas coisas, e oferece esse produto para esse cliente, mas esse cliente talvez não possui valor, não possui uma receita, né, não tenha um orçamento na qual ele possa adquirir este produto, no caso o imóvel, à vista, por exemplo.
Então tem que oferecer, tem que viabilizar e dar condição de compra a esse indivíduo, que tem um potencial. Ele tem um potencial no sentido, no âmbito de crédito. Opa, crédito, palavra crédito. Então eu tenho que viabilizar linha de crédito para ele. É algo que vai potencializar, é algo que vai dar condições desse indivíduo não só assistir, atender essa sua necessidade, mas participar do meu mercado. E à medida que ele participa do mercado, opa, fidelizei ele comigo. Então você atrelar um serviço que está lá dentro do quinto setor, lembra? Quinto setor? Finanças, né? Instituições financeiras, bancos. Então atrelando esse serviço, essa condição de liberar linha de crédito para esse indivíduo, é um artifício, é um meio que vai me gerar fidelização. Então preenchemos aqui essas 4 lacunas, retratadas aqui na pirâmide, né? Você vê ali os níveis dela. Então eu tratei do primeiro, do segundo, terceiro, até o estima aqui no quarto. Está faltando então a realização. A gente pode até aproveitar esse indivíduo, né? Ou então criar um outro indivíduo, criar um outro personagem. Autorrealização. Nos liga, nos atrela, nos remete a ponto E. Cumprimento de um projeto de vida. Cumprimento de um projeto de vida, ou seja, atingir o ápice, né, o máximo, o ponto máximo. Digamos que atingir um objetivo principal de vida, na sua vida aí, pessoal ou profissional. Então esse indivíduo ele tem a necessidade de se alimentar, de se vestir, de morar, saúde, depois manter essa saúde, tem necessidade do direito, né, a prestação de serviço de direito, a liberdade, no tocante a credo religioso, etc., cultura e lazer, já atendendo para o social, convívio com as pessoas, uma realização própria a nível pessoal ou profissional, e agora ele tem uma necessidade de autorrealização, que está no topo da pirâmide. Está no topo da pirâmide. Ele vai se autorrealizar. Qual seria uma necessidade para esse consumidor, para esse indivíduo, ele se autorrealizar? Então, está acima da estima. Ok, ele adquiriu a casa própria, teve a viabilidade, teve a condição disso, mas não se entende por autorrealização, compreende-se por autoestima, ok, uma satisfação ali pessoal, que seja. O que ele poderia, qual o produto, qual o serviço que eu tenho, que eu trabalho, que vai atender essa necessidade, está no topo da pirâmide de Maslow desse indivíduo? Bem, pensamos, no que eu poderia atendê-lo de forma que ele cumprisse esse seu projeto de vida, né? A gente pegando uma carona lá na segurança, né, no nível de segurança, a gente falou de seguradora, a gente falou de corretagem no nível de estima, falou de banco, opa, vamos ficar nessa esfera. Um produto, né, produto aí financeiro, previdência, né? Então vamos incutir na mente, utilizando as técnicas mercadológicas, né, de marketing, publicidade, propaganda. Vamos começar com a publicidade, né? Publicidade é diferente de propaganda. Propaganda, o foco é o produto, leva o cliente ao produto. Promoção de venda, o foco é o produto, leva o produto ao cliente. E publicidade, o foco é o cliente, o produto ainda não foi apresentado. Publicidade, o foco é o indivíduo. Então, consiste em incutir na mente desse indivíduo que aquela marca, que aquele produto, que aquela empresa é o melhor para ele, naquilo que ela faz, naquilo que ela produz, naquilo que ela vende. Então eu quero incutir na mente desse indivíduo que ele precisa adquirir, né, um produto financeiro chamado previdência privada, porque isso garantirá o seu futuro, vai gerar uma estabilidade posterior, na qual ele poderá se apoiar e poderá tirar bom proveito. Então é algo que de fato está bem acima da pirâmide, porque convenhamos, entre adquirir uma previdência privada e satisfazer a sua necessidade aqui, ó, na base da pirâmide, como se alimentar, se vestir e morar, ele vai procurar a primeira necessidade, que é a primeira, é evidente, né? Entra aqui a necessidade que é uma necessidade desse indivíduo, desse cliente, desse consumidor, adquirir uma previdência privada e
adquirir um plano de saúde, não só para si, mas para a sua família, adquirir o plano de saúde. Então, não tenha dúvida. Entre conviver, fazer parte de um grupo social, que seja, nível credo religioso, entretenimento, cultura, lazer, ele vai atender essa necessidade primeiro. E, bem como o que se situa aqui, se permeia no nível de estima. Ele vai atender, para então, posteriormente, atender a autorrealização. Então, digamos que ele está num patamar de vida já consolidado, enfim, possui potencial de compra, está ali no nível, está na classe B ou A, economicamente falando. Vamos dizer que seja esse indivíduo, né, o nosso empresário que a gente criou aí, do ramo de transporte. Tem a sua família estável, está com a sua casa própria, enfim, tem linhas de crédito, mas está lhe faltando alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser esse produto que eu posso oferecer. Então, talvez o mesmo banco que se atrelou à corretora, à construtora, que o deu condição de adquirir aquela casa própria, atendendo a sua necessidade de estima, por exemplo, satisfação pessoal, atendendo estendendo para toda a sua família, por exemplo. Esse banco, inclusive, pode ser aquele que vai proporcionar essa necessidade e vai enxergar essa necessidade nele. Vai identificar essa oportunidade de oferecer o produto a esse cliente. Então, é um meio de você promover nesse cliente, fazer com que ele tenha uma espécie, um tipo de autorrealização e fazer que ele entenda dessa forma. Uma grande jogada do marketing também é você fazer o cliente entender que aquilo vai atender alguma necessidade dele, seja básica, seja segurança, estima, social ou realização. A autorrealização que a gente está tratando agora. Então, de certa forma, na realidade, digamos que aquele produto, aquele serviço vai atender essa necessidade dele. Mas ele não entende assim, ele não enxerga dessa forma. Então você, eu, no caso, a empresa como um todo, quem está agindo ali, os atores, os agentes que atuam naquela empresa, pode inclusive fazer, incutindo na sua mente, evidentemente, que ele tem necessidade daquele produto, daquele serviço. E fazer com que de fato ele vai ser suprido. Ele precisa atender aquela necessidade. Que talvez ele sabe que tem que atender, mas você, não, é autorrealização, não quero atender isso agora. Eu não quero gastar dinheiro com isso agora. Sabe, eu não quero investir nisso agora. Então, preciso trabalhar de forma mercadológica, no sentido de fazer com que ele adquira. Pois ele tem a condição. Você percebeu o tipo de cliente que é. Você entendeu... você entendeu a circunstância, você entendeu as necessidades dele e você pode atendê-lo. Então, é uma forma é puro marketing, ou seja, relacionamento. Traçando um panorama, uma perspectiva, não uma perspectiva, não, mais que uma conjectura, uma realidade. Você percebe que, no tocante aí à nossa tônica, que é fidelizar o cliente, as ações mercadológicas, isto é, de marketing, elas estão atreladas a essas necessidades humanas. Então, tudo que eu agir aqui no sentido do marketing, que possam e devem atender essas necessidades, eu tenho e devo fazer. Por quê? Sempre existirá clientes necessitados de se autorrealizar, necessitados de segurança, necessitados de convívio, relacionamento, necessitados de satisfação pessoal, necessitados de comer, de se vestir, morar, etc. Que vai se encaixar, vai se estabilizar, vai se situar em algum nível dessa pirâmide, descrita por Abraham Maslow na sua pesquisa, em meados do século passado. Na realidade, essa necessidade aqui, ela já existe desde que o mundo é mundo. E o comércio e o serviço também sempre existiu. E eu preciso identificar as minhas forças internas, as minhas fraquezas internas também para que eu possa combater, transformando-as em oportunidades ou em força, a fim de cumprir os objetivos centrais do marketing, a fim de atender esse cliente, de proporcionar a sua satisfação e transcender também, que é um outro objetivo principal do marketing, no sentido de bem-estar para esse cliente, porque muitas vezes eu atingo o objetivo do marketing, maximizando o meu lucro,
esse cliente até participa do meu mercado, mas talvez o meu produto ou serviço nem gera bem-estar a esse cliente, né? Considerando por uma ótica humana, está totalmente errado. É necessário que aquele produto o atenda, né? É como se ele estivesse tomando um remédio, por exemplo, que vai o matar. Não adianta. Eu estou vendendo remédio para ele, estou ganhando remédio, mas na realidade, dentro da ótica humana, isso não está certo. Eu tenho que atendê-lo na sua necessidade. Eu tenho que vender para ele aquilo que de fato ele precisa, né? Não só maximizar o meu lucro. Faz uma visão humana, não numa visão aí financeira. Mas você percebe que a visão mercadológica ela transcende até mesmo a questão financeira. Vai para a parte de humanidade realmente, social, bem-estar humano, etc. Além da lucratividade.